voltou, para aqui, tem medo, é gol! Salve, salve, meus amigos, mais um vídeo aqui no canal para a gente falar sobre a situação de Bruno Henrique e o Flamengo. Deixe seu like aqui neste vídeo. É o seguinte, a gente já postou aqui no canal, vai chegando o momento, né, da tal reunião entre Denis Ricardo, né, que foi um jogador medíocre, abaixo da linha da mediocridade, aliás, o empresário do Bruno Henrique, mas não é o caso de falar sobre isso, né? E sim sobre a parte que importa ao Flamengo, que é o processo de renovação do contrato do jogador. A gente já trouxe aqui vídeo falando que essa história era encarada internamente como prioridade máxima, a renovação de contrato do jogador, e que isso seria discutido com mais afinco após a final da Copa do Brasil. A história emperrou e volta a ser discussão, volta a ser tema disso. E é óbvio, gente, é uma obviedade que a saída eventual do Bruno Henrique, se o jogador pode assinar contrato com qualquer equipe, ele pode sair, né? É óbvio isso. Seria uma perda de capital político muito importante para Rodolfo Landim na tentativa da sua reeleição no final do ano de 2024. Não da reeleição dele, porque ele não pode se reeleger, mas que ele faça o seu sucessor, né? Para que a oposição, no caso, não veja essas eleições. E aqui a gente não tem nenhum lado político no Flamengo. O que for melhor para o clube será visto por aqui no canal como o melhor, né? Não temos apego a dirigentes, aqui é totalmente independente, tá? E é óbvio isso. Então, assim, o passo a questão a gente já falou aqui sobre valores, a gente vai recapitular tudo para você neste vídeo, que tem um oferecimento da KTO. Você não conhece a site KTO.com, meu amigo? Então faça o seguinte, entre agora no site KTO.com, faça o seu registro, e quando você fizer o seu registro, você vai colocar o meu cupom Bernardo, tá? Isso não demora mais do que 1 minuto. Você faz lá o seu registro, isso aqui é rapidinho e tal, você coloca lá o meu cupom Bernardo e aí você vai ter direito a um bônus, olha só, gente, de 20% em relação ao valor que você depositar. Por exemplo, se você depositar 100 para fazer a sua fezinha, você vai ganhar R$20. Eu vou dar esses R$20 para você, tá bom? E as melhores odds do mercado eu posto diariamente no meu Instagram, @BernardoAqui. Siga-me no Instagram, @BernardoAqui. Eu posto as odds diariamente lá nos meus stories, tá? Inclusive tem Palmeiras e Boca Juniors, esse vídeo está sendo gravado na noite desta quinta-feira, tem Palmeiras e Boca, tem tudo lá para você. Então, entre lá no meu Instagram, acesse o meu Instagram, e aí, por consequência, acesse nos meus stories as melhores odds do mercado. E vamos também, olha só, dar uma moral pro professor de guitarra e violão Átila Reis. Basta entrar no site dele, cujo link está aqui na descrição deste vídeo. Fazendo isso, você vai agendar uma aula de graça para você, de graça, de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo, tá? Compromisso meu contigo, do professor de guitarra e violão Átila Reis, que é um músico profissional, tá? Então ele vai lhe dar esse direito de você ter uma aula de graça de violão ou guitarra de qualquer lugar do mundo numa aula particular. A história é a seguinte, pessoal, já falei algumas vezes, eu vou repetir caso alguém não tenha pegado aqui, né, a história no canal. O Bruno Henrique quer um aumento quase, não chega a 100%, chega a cerca de 70% de aumento. O Flamengo aceita chegar a 40%. 40%, tá? Além disso, o Flamengo sinaliza também, falamos sobre isso no canal várias vezes, com uma proposta de 2 anos de renovação de contrato. 2 anos, tá? O Bruno Henrique, por meio do empresário dele, quer 3. Gente, 3 anos de renovação de contrato. Um jogador que vai fazer 33 anos agora, me parece uma bizarrice, né? 2 anos, tá legal. Tá bom, tá bom. E assim, não dava para renovar com o Bruno Henrique
anteriormente. Não dava. O jogador estava machucado, gente. Ninguém sabia. Isso aí é coisa que a gente já trouxe aqui, apuração que a gente vem fazendo desde o ano passado, né? Havia um temor entre os dirigentes do Flamengo de que o Bruno Henrique não pudesse render o futebol que ele voltou a render. Né? É óbvio, porque trata-se de uma lesão complicada, a que ele sofreu no joelho. Então, assim, como iria renovar o contrato de um jogador se não se sabe se está na plenitude da forma física? Não dá para renovar, não dá. Tem que esperar. E a estratégia do Flamengo era essa, esperar, e quando ele voltasse, dependendo da condição que voltasse, poderia haver até uma proposta de redução salarial, coisa que não vem ao caso, mas isso é apuração, chegou-se a pensar sobre isso, lá atrás, antes de o Bruno Henrique voltar a jogar, né, ou até numa redução salarial. Falar ao Bruno Henrique é o seguinte, cara, se ele não estivesse voltando a jogar bem, queremos renovar com você, havia o interesse da renovação, mas não vamos lhe pagar aquilo que você ganha hoje, você vai ganhar menos e tal. Não é mais o caso. Como eu disse, o Flamengo sinaliza com um portentoso aumento, um percentual muito generoso de aumento de renovação de contrato. E aí cabe ao Bruno Henrique decidir, né? Falar, ó, chegamos até aqui, disso aqui não podemos passar. E não deve fazer loucura. Clube nenhum deve fazer loucura para renovar com jogador nenhum. Ó, chegamos até aqui, passando disso aqui, não dá mais. Por quê? Porque é assim a história de clubes que se endividam, que pagam além do que podem. É justo isso? É. Acontece isso no futebol brasileiro? Não. Tem muito clube aí com pires na mão que acaba pagando mais do que pode a jogadores de futebol simplesmente para poder contratá-los, tá? Então, por isso que eu peço que seja determinante a introdução do fair play financeiro no futebol brasileiro. Ah, mas com o fair play financeiro, Flamengo, Palmeiras não poderão investir. Muito pelo contrário, esses clubes são aqueles que poderão investir. Quem não pode investir é quem não tem condição, tem uma dívida tão grande que não poderia contratar, inscrever jogadores. É assim que funciona o fair play financeiro. Fair play, ou seja, jogo justo, né, na tradução literal. Então é assim que funciona a coisa. Tá bom? Saudações, meu camarada. Um abraço. Tchau, tchau.